Tudo bem, pessoal? Como é que vocês estão? No vídeo de hoje eu vou falar sobre neuroplasticidade e a sua relação com as técnicas de neuromodulação, sejam elas invasivas ou não invasivas. Basicamente, se pensa o cérebro como um órgão adaptativo a partir de mudanças externas, por exemplo, novos aprendizados, uma nova capacidade motora, um novo desafio ou mudanças internas, uma lesão, um trauma, um tumor. Então ele vai se adaptar a essa nova condição. E como que ele faz essa adaptação? Basicamente é mudando o padrão de conectividade entre os neurônios. Como que ele faz isso? Mudando o tipo e a quantidade de neurotransmissor que aquela determinada região libera, ou aqueles neurônios daquela região começam a fazer conectividade com outras áreas na tentativa de suplementar aquele determinado desafio. Então, num processo adaptativo, você muda a rede neuronal e o padrão de neurotransmissores. Então, determinada região passa a liberar mais ou menos glutamato, mais ou menos serotonina, você melhora o padrão ali da secreção de GABA, por exemplo. Eu vou estar falando para vocês, isso fica um pouco mais claro quando se pensa na neuromodulação. Usando como exemplo a técnica que é mais consagrada, basicamente das não invasivas, que é a estimulação magnética transcraniana. Então, por exemplo, quando você estimula a região frontal, mais ou menos com 20 Hz, né, que é um padrão estimulatório, você nota na região do hipocampo um aumento de glutamato. Isso que eu estava falando para vocês. Então, isso a longo prazo. Você faz sessões repetidas de estimulação magnética e a longo prazo você vê que altera naquela determinada região a quantidade de neurotransmissor que aquela região ela libera. Por isso que é tão interessante quando você modula a região cerebral. Porque diferentemente quando você está utilizando um antidepressivo, seja, você aumenta a quantidade a partir da utilização do remédio. Mas quando você modula aquela área, ela passa a ter um outro padrão. Ela se comporta de um modo diferente. Tem outros exemplos. Quando você estimula ali o córtex o córtex pré-frontal dorsolateral, que é comumente estimulado é o mais estimulado na depressão, por exemplo, você altera ali a via da serotonina e do triptofano, você altera completamente o padrão da liberação de glutamato, que hoje se sabe que é um dos neurotransmissores mais envolvidos em diversas condições cerebrais. Então, essa é uma das lógicas, e aí que tenta sistematizar a neuromodulação. É você, a partir de sessões repetitivas de estímulos àquela determinada região cerebral, você conseguir ensinar, entre aspas, aquela região do cérebro a se comportar, a se adaptar, a se modular de modo diferente. E ele passa a se comportar de um modo diferente, alterando os neurotransmissores daquela região, ou aumentando a liberação, ou fazendo conexões com outras áreas, e isso que é tão explorado, e isso que é uma das armas mais fortes que a gente tem hoje nas áreas médicas que lidam com o cérebro. Tudo bem, pessoal? Era isso que eu queria falar, um pouquinho da neuroplasticidade e as técnicas de neuromodulação. E por que vale a pena para as pessoas que ainda estão em dúvida buscarem esse tipo de terapêutica em detrimento ou para complementar a terapêutica farmacológica.